Tudo bem, Nenê? E aí, beleza? Tranquilo. O Fluminense, nos últimos anos, né, acabou priorizando a Sul-Americana, né, como a principal competição. E esse ano nos parece também que o clube também está priorizando a Sul-Americana, com grande chance de título, e é uma conquista que a torcida também quer muito. Queria saber como é que você está nesse início de Sul-Americana, você que vai ter a missão de liderar esse time aí no jogo de amanhã, logo de estreia, como é que você está se sentindo e como é que o Fluminense vai se portar nesse primeiro jogo? Estou bem ansioso para esse jogo, um jogo muito importante, acho que é o jogo mais importante do ano, assim, né? No começo da temporada. É um título que não só a torcida, mas nós também temos muita vontade de conquistar. Então, ano passado nós vimos que nós poderíamos chegar incluso mais longe. Então, realmente focado para esse jogo aí tão importante, e espero que a torcida compareça e nos ajude a conquistar um grande resultado. Tudo bem, Nenê? E aí, Aline? Eu queria que você falasse um pouquinho desse número, né? No Fla-Flu você já fez o gol e comemorou fazendo o número do Kobe. E nesse momento que a gente vive, principalmente esse cenário do Brasil, Bahia fez uma ação recentemente com o número 24, o Fluminense seguindo, e acho que a gente começa a demonstrar que o futebol tem um papel social muito legal. E você sendo o principal cara desse início de temporada, qual o tamanho da representatividade de vestir esse número e num ambiente tão machista que a gente sabe como é o futebol? É importantíssimo, né, cara? É uma representatividade enorme, assim, fico feliz de estar podendo ser a cara dessa campanha, e também para realmente homenagear aí um cara que foi um ídolo, acho que não só no esporte, né, mas um símbolo de genialidade, de superação, e que foi o Kobe. E realmente a família, assim, foi um momento muito difícil, né? Todos sentimos muito isso. Então, um pequeno gesto assim, para a gente também poder homenageá-lo. E essa campanha realmente, acho que não só tem que dar os parabéns para o Bahia também, que começou, o Fluminense, e agora outros clubes estão aderindo a essa campanha. Isso é realmente uma coisa muito importante nos dias de hoje. A gente está ciente de que a gente possa ajudar nessa parte, então que a gente possa ser isso está sendo um exemplo bacana dos clubes. Nenê, tudo bem aqui? E aí, tudo beleza? Bom? Beleza. O Fluminense teve um bom início, mas esse resultado contra o Boa Vista, que lições você tira, que o Fluminense tira de lições em relação a esse resultado contra o Boa Vista, a partida contra o Boa Vista? Eu acho que está sendo um bom início, né? Da mesma maneira que a gente estava com tranquilidade em relação a 4 vitórias, a gente sabia que não era uma coisa nada além do normal, que a gente tem que saber equilibrar, estava com os pés no chão, mas uma tranquilidade também numa derrota. Todos os times grandes do Brasil inteiro teve problemas com times pequenos. Nós começamos a preparação muito tempo depois, né? Os times menores começam muito antes, né, a preparação, estão mais leves, estão com intensidade maior. Então é uma coisa totalmente normal. E a de lição que eu tiro é que a gente não pode abaixar 1 centímetro da intensidade que nós tivemos no jogo anterior, por exemplo, que qualquer time hoje em dia pode nos trazer problemas, e então isso é realmente uma lição para que não possa mais acontecer, mas uma tranquilidade total. A gente está no começo ainda, e o time ainda está caminhando, está se entrosando, está pegando forma física, então tem que levar também com tranquilidade. Essa lição tirada, no final de semana tem o Botafogo, e aí você pensa que o Flamengo veio com um time sub-20, foi o adversário do Fluminense, agora tem um Botafogo que precisa vencer e deve ser o Botafogo titular, com todos os reforços aí pela frente. O que você pensa em relação a isso ao Botafogo? Eu ainda não pensei nisso, porque eu tenho que pensar no jogo de amanhã, e depois do jogo de amanhã a gente pensa nisso aí, mas de qualquer maneira a gente sabe que todos os jogos são difíceis, e clássico então realmente é um jogo diferente, mas deixa para depois do jogo de terça. Nenê, tudo bem? É um jogo diferente, uma competição internacional. Você acha que o time tem que ter um outro tipo de postura? Você estava falando aí na questão da intensidade. Geralmente a gente vê equipes de fora jogando de forma bem intensa, e é um outro regulamento também, né? Mata-mata, depois vai jogar fora de casa. Para você, como é que deve ser a postura do time nesse primeiro jogo? A gente realmente continuar com essa intensidade que estávamos tendo nos últimos jogos, tirando o jogo do Boa Vista.
e saber que é um jogo de 180 minutos, então temos que ter a consciência de que temos que fazer um bom resultado dentro de casa, mas que também tem um jogo fora, então a gente também ter esse equilíbrio para poder fazer um grande resultado e também não tomar gols que realmente para ele seria interessante. Então, foco total, sabendo que é o jogo mais importante do ano, então com essa cabeça no jogo, aí os 90 minutos do primeiro ao último minuto. Oi, Nenê, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? O que vocês sabem sobre União La Calera? Assim, não sei se o Odair já passou para vocês informações. É um time não tão conhecido aqui no Brasil, mas foi um time que começou bem o ano, 2 vitórias em 2 jogos. E ano passado acho que eliminou a Chapecoense, só perdeu para o Galo nos pênaltis. Como é que vocês vão enfrentar esse adversário? O que vocês sabem sobre ele? O Odair vai passar hoje ainda, né, para a gente. Então sabemos poucas coisas, como você disse aí, a gente sabe que não vai ser nada fácil. O time do Atlético já tinha um time bom ano passado e sofreram muito para passar de fase contra eles, então realmente temos que tomar cuidado e ficar ligados, mas hoje realmente ele vai passar mais para a gente, vai ter os vídeos aí dos lances, dos pontos fortes, pontos fracos deles, então não posso te falar muito. Valeu. Nenê, você falou da torcida, da importância da torcida. Convoca a galera para ir amanhã no jogo. Você também, só você mesmo. Rapaziada, precisamos de vocês aí amanhã, que vocês possam lotar o Maracanã para nos apoiar, conquistar um grande resultado aí para essa Copa que para a gente, e acredito que para vocês também é muito importante. Beleza? É nóis. O Nenê aqui do lado dele. Boa tarde. Bom, você com certeza tem muita experiência, né, em competições desse tipo, com torneios sul-americanos, e a gente sempre vem falando dessa sua relação com os garotos, né? E muitos deles ainda não têm experiência numa competição que tem características diferentes, né? Então, o que você já passou de como é a característica de um jogo sul-americano, principalmente questão de catimba, como é que os times sul-americanos costumam entrar, enfim, que você já passou aí para a garotada do time? Cara, saber que a gente tem que estar focado na gente, né? Esquecer o time deles. A gente ainda vai conversar bastante hoje e amanhã sobre isso. Mas saber que é um jogo decisivo, mata-mata, e não vai ter outra chance. Então, essa é a hora, é o momento, e a gente tem falado para os meninos que quem realmente estiver dentro de campo tem que realmente dar o máximo para ajudar o time a conquistar essa vitória. Nenê, numa semana, quando a gente tem jogos importantes, eu digo de uma maneira geral, numa temporada em geral, e nesse caso o Fluminense começou fazendo um esquema de rodízio por enquanto, né, nesse primeiro momento. Você como jogador, você dentro de campo, você acha que essa questão do rodízio, ela é importante ou por vocês tem que manter o mesmo time, a mesma base em jogos importantes numa semana, por exemplo? Eu acho que depende do momento, né? No início eu achei interessante, porque nós não estávamos 100% fisicamente. Então, eu acho que se você já tem uma sequência de 3 jogos de uma semana com 7 dias de treino, eu acho perigoso. Como foi falado, conversado, teve essas trocas, eu acho interessante. A partir do momento que o time, todos já estejam ao mesmo nível, 100%, e realmente tenha uma sequência que não seja muito longa, assim, de 2 jogos importantes, eu acho que também o Odair deve pensar dessa maneira. Como não aconteceu ainda, manter, né, o time que ele acredita estar melhor para o jogo. Então, isso eu acho válido manter o time, assim, que se não tiver muito próximo, no caso que é terça e outro jogo sábado, eu acho legal, acho que também ele tem esse pensamento, mas no caso de uma semana que tenha muitos jogos e já tenha uma sequência, tenha tido 3, 4, 5 jogos, aí eu acho interessante o rodízio. Beleza? Fechou? Nós.